O que era um protesto contra a política anti-imigração de Donald Trump, rapidamente se transformou em confronto e caos, com cenas de violência e descontrole. O país é de quem, irmão? O país é deles. O país não é do meu amigo ou do meu parente ou do seu amigo e seu parente que foi pra lá. O país é deles. Mais de 200 são presos em protesto após operação antimigratória nos Estados Unidos da América. Vamos reagir, vamos nessa. Enviou agora, no começo da noite, pelo horário de Brasília, O Pentágono enviou agora, no começo da noite, pelo horário de Brasília, 700 fuzileiros navais para a Califórnia. Os militares têm a missão de conter os protestos que já deixaram 200 presos em Los Angeles e São Francisco. As manifestações que entraram no 5º dia provocaram confrontos nas ruas e no campo político. Vamos lá. Estados Unidos tem polícia? Tem. Los Angeles, São Francisco tem polícia? Tem. Mas o que o governo fez? Mandou 700 fuzileiros. E no Brasil? Faz o quê? Pior que aqui é protesto de rua. Não é favela. O Brasil tem mais de 10 mil fuzileiros no Rio de Janeiro, no rancho, comendo, treinando, sem fazer nada. Todo respeito aos fuzileiros aí. Mas vocês estão fazendo o quê? A culpa não é deles. Estão cumprindo a missão pro Brasil? Não. Pô. Então, o alto comando da Marinha tem que receber a ordem do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem que ser bombardeado de pedido de ajuda do governador do Rio, do governador da Bahia, do governador de vários estados, porra. Tem que falar, ó, o Rio de Janeiro tá entregue, não há democracia no estado do Rio de Janeiro, não há democracia no estado da Bahia, porque X% do território não há o governo legítimo, há um governo paralelo. E a força brasileira tem que fazer alguma coisa. Lá nos Estados Unidos, um protesto e foi enviado 700 fuzileiros para ajudar na força policial. Vamos entender o que está acontecendo. Se lá pode ir fuzileiro, imagina aqui. Vamos. O que era um protesto contra a política anti-imigração de Donald Trump, rapidamente se transformou em confronto e caos, com cenas de violência e descontrole. Oficiais usaram gás lacrimogênio, granadas de efeito moral e balas de borracha. Nessas imagens, um dos guardas mira e atira na perna dessa jornalista australiana. Ela está bem de saúde e disse que vai continuar a cobertura dos protestos. Os manifestantes responderam com pedras, coquetéis... Caraca, se isso aqui é no Brasil, acabava a polícia. Agora, ó, polícia ali, ele deve ter dado a ordem, falado, ó, não pode ficar aí na frente, não é pra... Sei lá o que aconteceu ali, né? Que loucura, né, mano? Porra. Olha isso. Mira e atira na perna dessa jornalista australiana. Ela está bem de saúde e disse que vai continuar a cobertura dos protestos. E outra coisa, né? Ele cagou, porque a mulher tava ao vivo, né? Na frente dela tem um cinegrafista com a câmera. E o polícia viu, deu um disparo nela e ficou por isso mesmo. É mole? Vamos continuar. Essa australiana. Ela está bem de saúde e disse que vai continuar a cobertura dos protestos. Os manifestantes responderam com pedras, coquetéis molotov e fogos de artifício. Vários carros foram incendiados, incluindo viaturas. Tudo começou na sexta-feira. A polícia de imigração fez uma batida no centro de Los Angeles para apreender imigrantes sem documentos. As manifestações, que iniciaram pacíficas, tomaram conta da região e se intensificaram durante o final de semana. Já nessa segunda-feira, milhares de pessoas retornaram cedo às ruas de Los Angeles. Final da manhã, muitas pessoas já estavam aqui no centro da cidade. E agora, início da tarde, 2 horas da tarde aqui em Los Angeles, início da noite aí no Brasil, muitas pessoas permanecem em frente à prefeitura local e também ao centro de detenção, onde vários imigrantes continuam presos. O presidente Donald Trump ordenou o envio de 2.000 soldados da Guarda Nacional. A decisão causou polêmica, já que foi tomada sem o consentimento dos governos estadual e municipal. A última vez que isso aconteceu no país foi em 1965. Na época, os Estados Unidos enfrentavam protestos por direitos civis da população negra durante a segregação racial.
Já aqui em frente ao centro de detenção, a gente vê que a segurança foi... 2.000 agentes da Guarda Nacional. Então, é só um protesto. E essa situação aí pode agravar, né? Lembrando que o Trump perdeu a eleição em 2020 justamente num ambiente desse, né? Não comparando, mas lembra não? Vidas negras importam, aquela coisa toda lá e tal. E depois ficou um ano inteiro ali de protestos e aquilo ali foi mexendo com a imagem dele, né? A imprensa faz o trabalho. Então, ele já, sabendo, né? Um novo governo, ele já mandou logo uma força total para poder evitar que cresça o conflito. E é assim que todo político que quer estabelecer a ordem tem que fazer, pô. Tem que mandar uma força tão superior que não vai deixar as coisas evoluírem. Eu tô falando de um protesto, porra, se for legítimo, civil, as pessoas manifestando, é porque eu acabei de comentar sobre Rio de Janeiro, né? Então, quem assistir só esse trecho vai falar assim, porra, o Glauber tá fazendo comentários. É a mesma coisa se for manifestar no Brasil e aí vão botar a Força Armada contra o manifestante. É que eu tô aproveitando essa situação dos Estados Unidos para ver como que um governo, se ele quiser, ele tem a força e ele tem coragem de dar ordem, ele pode dar ordem. O que acontece no Brasil, e não é contra manifestante, na verdade aconteceu também contra manifestante, né? No 8 de janeiro. O Brasil não teve dificuldade de mandar uma força policial forte o suficiente para neutralizar aquele movimento. O judiciário não teve dificuldade de condenar aquelas pessoas absurdamente, 17 anos, 14 anos de prisão. Nenhuma dificuldade. Eles têm dificuldade de atuar contra crime organizado, contra facção criminosa que domina o território no Brasil. É isso que eu não consigo entender e cada dia dá mais revolta. Aí eu tô vendo um vídeo dos Estados Unidos, Los Angeles, e eu fico pensando que aqui a Força Armada tá no rancho comendo, só gastando dinheiro, porra. Dá pra entender isso. Vamos lá. Foi reforçada, a Guarda Nacional está aqui e os manifestantes pedem para que a Guarda Nacional saia da cidade e também eles pedem para que acabem com a polícia de imigração. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, é do Partido Democrata, que faz oposição ao governo Trump. Ele acusa o presidente americano de inflamar os manifestantes para conseguir um espetáculo com fins políticos. Newsom ameaçou processar o governo federal por violar a soberania estadual. E nesta segunda-feira, o procurador-geral abriu uma ação na justiça para anular a ordem do presidente. Um pouco antes, Trump chamou os manifestantes de criminosos e insurgentes e disse que não vai permitir que os protestos se espalhem pelo país. O republicano ainda sugeriu que o governador da Califórnia deveria ser preso. Nas últimas semanas, o governo Trump intensificou as ações da polícia de imigração. Até a estrela da internet, o TikToker Kabila Bey, que reúne mais de 160 milhões de seguidores, foi detido por violação de imigração. Estava com o visto vencido. O senegalês, que tem cidadania italiana, negociou saída voluntária dos Estados Unidos. Bom, o que você acha disso? Eu acho que o que dá para Chico, dá para Francisco, né? Se tem uma política, servir para todo mundo, inclusive o cara que tem mais de 100 milhões de seguidores. Ele estava lá, se enquadra da mesma forma que o brasileiro trabalha na obra, desconhecido? Então a política serve para ele também. Se essa política é boa ou ruim, o povo lá votou. E a promessa de campanha, zero novidade. Zero novidade, ele faria isso, né? Agora, vamos entender aqui mais sobre essas medidas do Trump. Análise. Envio de tropas à Califórnia pode gerar impacto para o governo Trump. Então, CNN Brasil, William Vac. Vamos lá. É evidente que o Trump está esticando a corda ao máximo. Se bem que o envio de tropas para um estado governado por democratas estava no script. Ele repetiu muitas vezes durante a campanha a intenção de mandar tropas para tratar da questão da imigração.
é um ponto no qual ele se sente amparado do ponto de vista da popularidade dele, ou ao contrário, arrisca essa popularidade? Olha, William, parece que é um risco, hein? Parece que é um risco. Faz parte do script dele, né? Eu acho que a matéria definiu muito bem aí, né? Que se estamos numa área onde a questão legal é um pouco cinza, né? Quer dizer, no sentido de que ele pode argumentar de certa maneira, ou tentar argumentar, como ele tem feito, puxando sempre um pouco os limites digamos, dos padrões normais, da jurisprudência, da interpretação normal das leis, e agora nessa nova área onde ele, né, tenta cumprir uma promessa, nesse sentido do grande líder que resolve, né? Que vai resolver as coisas. O que, ironicamente, né? Para um partido republicano que se pautava muito na história mais recente, não na história mais larga, por essa defesa dos direitos dos estados, né? E é um presidente que tenta centralizar mais o poder. Então, eu acho que tem riscos. Algumas sondagens iniciais, que eu inclusive estava lendo aqui no website aqui da CNN, aqui dos Estados Unidos, mostrando que, por um lado, a população acha que existe uma situação de imigração incontrolada, ou que a questão do imigrante, enfim, que deveríamos talvez ter medidas um pouco mais duras em relação à imigração, especialmente a imigração sem documentos, né? Os imigrantes não indocumentados, mas que não necessariamente partilha dos meios, né? Que o Trump está usando para supostamente tentar resolver essa situação. Então, eu acho que ele assume alguns riscos, como eu acho que ele tem assumido riscos de outras áreas também, né? A popularidade dele não está tão bem assim, eu acho que tem um piso muito forte, tem um pessoal ainda muito forte que vai continuar a apoiá-lo por um tempo, pelo menos, mas é um risco que ele toma. Você iria nessa linha também de raciocínio que o Rafael está nos sugerindo, Lorival, de equilibrar esses fatores? Em que medida o risco é alto ou em que medida ele está forçando uma situação de confronto clara com um governador democrata num assunto onde ele acha que ganhou as eleições porque foi capaz de colocar nas costas dos democratas a questão da imigração? Concordo com tudo isso que você acabou de dizer e acrescentaria o seguinte. Ele prometeu prender e deportar os piores dos piores criminosos imigrantes. Estatisticamente não existem muitos criminosos imigrantes terríveis, porque as pessoas geralmente não migram para cometer crimes, elas migram para trabalhar duro, certo? Então, o ICE, que é essa agência de imigração, recebeu uma meta de prender 3 mil imigrantes por dia. De acordo com um levantamento da Universidade de Syracuse, foram presos 51 mil imigrantes até agora, dos quais 40% não tem nenhum registro criminal. 40%. Então, para bater essa meta de 3 mil por dia, o ICE não tem condições de fazer um trabalho qualitativo. Pegar 3 mil criminosos por dia, não existe essa possibilidade. Até porque eles não existem. Não existem tantos imigrantes criminosos assim. Então, eles estão indo de arrastão nos estacionamentos das lojas de departamentos e pegando todos os imigrantes indiscriminadamente. E é isso que está gerando os protestos na Califórnia. Começou em San Diego e agora se alastrou para Los Angeles. Então, o Trump precisa de uma cortina de fumaça, de um fato político para desviar a atenção do fracasso ou da inconsistência dessa promessa dele. Sem falar nos outros problemas que ele está enfrentando. Rompimento com Elon Musk, que é um cara que tem muito apoio, problemas no pacote fiscal, problemas econômicos. Então, ao brigar dessa forma com o Newsom, e ele gosta muito de ameaçar prender as pessoas... Newsom, governador da Califórnia. Como ele fez com a Hillary Clinton na campanha de 16, ele arregimenta a base dele e cria uma cortina de fumaça. Rafael, deixa eu olhar para o outro lado, fazendo referência à menção, na sua resposta inicial, à tentativa de articulação entre os governadores democratas. Nós vimos o que... Bom, deixa eu comentar aí sobre isso aí, cara. Bom, qual brasileiro que não conhece alguém, ou próximo, ou muito próximo, tá lá nos Estados Unidos imigrante? Temos alguns. Eu tenho alguns. E assim, o brasileiro que foi para lá, pelo menos os que eu conheço, foram nessa intenção de sair desse país aqui de merda para ter uma condição de viver uma vida melhor com a família lá. E essas pessoas vão para lá, trabalham duro pra cacete e vivem uma vida mais digna do que aqui. Apesar de muita gente aqui trabalhar de repente no escritório, no ar-condicionado, e lá limpando privada, é trabalho. Todo trabalho é honroso. Seja limpando privada, seja no escritório. Mas na sua casa, ele consegue não morar numa favela, ele consegue ter uma casa boa, ele consegue se alimentar bem no supermercado, o salário dele tem poder de compra ali, né, dentro do básico. Ele consegue ter um carro que ele não tem como ter no Brasil. E essas pessoas, né,
portanto, são trabalhadores, gostam de ladrão, não gostam de vagabundagem, não gostam de nada. Por isso que eles fugiram do Brasil, porra. Eles só querem trabalhar, de fato, como foi falado aí. E assim, eu não conheço nenhum que não apoiasse o Trump, né? E falasse assim, porra, que bom, o Trump vai voltar, a vida vai ficar melhor. Olha, que ironia, né, cara? Que cruel. Aí pensou essas pessoas voltando pro Brasil, inclusive pessoas queridas, né, por mim, amigos e alguns parentes, numa condição dessa, preso, deportado, né, como vagabundo. Então, acho que todo mundo ali tem um pouquinho desse sentimento, né? É o malvadão, é cruelzão, tomara que não aconteça, porque quando é com o nosso, a gente faz uma avaliação diferente, né? Mas vamos ser frios e coerentes, né? E não ficar aqui representando o nosso sentimento. O país é de quem, irmão? O país é deles. O país não é do meu amigo ou do meu parente ou do seu amigo e seu parente que foi para lá. O país é deles. Sempre teve uma coisa que o imigrante é bem-vindo para os Estados Unidos da América. O americano não faz determinado serviço, quem faz é o imigrante. E tem aqui no Brasil, porra, cidades, Governador Valadares, parece que todo mundo de lá vai para os Estados Unidos, né? Ou todo mundo tem um parente que foi para os Estados Unidos. Tem gente do mundo todo lá. Na campanha do Trump, ele falava sobre isso e o mundo fala assim, é assim, ele vai tirar os criminosos. Porque se tirar o imigrante, a economia dos Estados Unidos tem um problema. Vai colapsar o mercado de trabalho, vai faltar mão de obra. Então, eu não sei qual é a narrativa aí que predomina. Ter que prender 3 mil por dia. Porra, 3 mil por dia, quer fazer conta aí, mano? Volta hoje ou tá legal já de conta? Pode falar, pô, manda aí. 3 mil por dia. Em um ano dá quanto? 3 mil vezes 365. Vai dar quanto? Porra, não é possível, cara. Que tenha tanto 1.095.000. 1.100.000, né? Isso. 1.100.000. Tem tanto criminoso assim? Não tem, né, pô? Porque no Brasil tem. No Brasil tem. Muito mais. É, muito mais. Essa meta tinha que ter aqui no Brasil. Mas não. O judiciário daqui, o governo federal, quer soltar os criminosos. Então, lá, se o Trump, em 4 anos, agora multiplica por 4, vai prender 4 milhões e 500. 4.400. 4.380 para ser preciso. 4 milhões e 380 mil. Porra, não faz sentido, cara. Se tirar esses imigrantes todos, será que é a estratégia? Se for, irmão, teu parente vai voltar e você vai matar a saudade dele. Se você não foi lá. Eu tive lá nos Estados Unidos em janeiro, estando, né, com visto, tudo bonitinho, gastando dinheiro, do caro pra gente, né, dólar 6 e quando eu fui. E eu vi pessoas que eu não via há 6 anos, pô. Entendeu? E essas pessoas felizes lá, trabalhando e tal. Agora, no meio ali, o país é dele, né? Como eu tava dizendo. O país é dele, o Trump que governa. Então, se é a política do governo dele, cara, cada um volta pro teu país e sofra com o país que tu tem, e paciência. E ele tá no direito de mandar a polícia dele, tá com o direito de mandar a Guarda Nacional, tá com o direito de mandar fuzileiro. E esse movimento aqui é movimento o quê? Exigindo acabar com a polícia, com a política de deportação. Caralho. O cara ganhou a eleição dizendo que ia fazer isso. Então, aonde está o erro? É imigrante? Tá ilegal? Tá errado. A grande verdade é essa, tá errado, pô. Mas, historicamente, as pessoas ficaram erradas lá durante anos e anos antes sem ser incomodada, pô.
O cara tira carteira de habilitação, tira documento, faz contrato de aluguel, pega empréstimo, compra carro, paga seguro, né, o imposto dele lá. É óbvio que o Estado sabe onde os caras estão. O Estado nunca pegou porque nunca quis. Era conveniente. Se mudou, o vento mudou. Infelizmente, essa rapaziada vai ter que vir aqui sofrer junto com a gente. Seja parente, seja amigo, seja quem for. É triste. Entendeu? E se você tinha um plano de fugir pra ir pra lá, toma cuidado. Fala, mano. O que eu ia falar é que eu ouvi que essas deportações seriam, obviamente, para criminosos e para pessoas que entraram nos Estados Unidos sem nem passar pelo aeroporto, né? Tem diferença de migração, né? Tem aquela migração que o camarada ele vai com visto, como você foi a passeio, e a pessoa, aparentemente, a pessoa vai a passeio e ela acaba com intenção de ficar lá, e fica mais, aí o visto é 3, 6 meses e acaba ficando anos, né? Tem essa imigração. Então, assim, os Estados Unidos, ele sabe que você está naquele território, você tem ali seus documentos. Eu ouvi dizer que inicialmente seria para criminosos e para aqueles imigrantes que vão pela fronteira ali pelo México, né? Que os Estados Unidos não tem registro dessas pessoas, exatamente. Então, esses seriam os alvos, mas aí, pelo que está falando ali, né? Eles estão pegando no laço. Bom, esse que você está dizendo, mano, Walter, é obrigação do país. É obrigação. Porque é o seguinte, o cara que foi com visto, ele passou por um crivo e ele teve um visto ali para ser visitado. Isso. Para ser turista, para ser estudante, para ser alguma coisa. Agora, o cara que eles nem sabem quem é, não tem registro nenhum, é obrigação do Trump, tem que limpar mesmo, tá certo. Tá certo. E eu não sei se essa rapaziada vota. Vota normalmente? Não. Não sei como é que funciona lá, né? Se dá pra votar. Porque se votar, se esse povo vota, eles votam tudo nos democratas. Claro, a política de imigração é mais tranquila, né? Glauber, tem um ponto aí sobre essa questão desse pessoal que vai migrar e falar assim, alguém falou aqui no chat sobre a imigração. Eu ouvi relatos que tem muita documentação falsa lá também, isso não é só aqui no Brasil. Tanto é que muitos imigrantes, eles vão e trabalham ali como Uber, como lá tem muito, acho que é o Lyft, né? Tem um outro aplicativo. Então, assim, tem muitos imigrantes que vão e fazem contas falsas para poder acessar alguns, poder trabalhar lá, por exemplo, nos aplicativos de entrega. Então isso aí não é exclusividade do Brasil. E mesmo o camarada, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, mesmo o camarada indo de forma ilegal pela fronteira, né, fazendo a travessia do país, né, entrando no país, sem que o país tome registro daquilo ali, ele consegue sim trabalhar nesses empregos que não vai pedir documentação. Aí tem aquelas questões lá que o pessoal que vai trabalhar na obra ganha menos, né, do que o outro, enfim, tem essas questões aí. Cara. Vamos lá, vamos continuar. Então, para entender aqui o contexto, vamos voltar um pouco, vamos continuar. Deixa eu olhar para o outro lado, fazendo referência à menção, na sua resposta inicial, à tentativa de articulação entre os governadores democratas. Nós vimos o que seria a oposição política tradicional a Trump até aqui totalmente ineficaz, que é a do Partido Democrata. E diante desses acontecimentos? Pois é, pode ser um fator aí que aglutine, né? A matéria comentou que todos os governadores democratas assinaram essa carta, né? E eu acho que é muito interessante essa linha de interpretação, né? Que até o momento, você tem toda a razão, o Partido Democrata não tem conseguido se organizar ou ter digamos assim, um tema, né, que organize o partido, quer dizer, uma oposição ao Trump. Ok, mas como? Qual é a contraproposta? Qual é a série de atividades que vocês vão colocar? Alguns senadores, algumas vozes, o próprio governador da Califórnia, que é um governador importante, evidentemente um estado muito importante, ele, um líder emergente dentro do partido, uma voz democrata emergente no cenário nacional, né?
né? Mas até o momento não tinham muito assim algo que juntasse, né? Até porque não, como são só dois partidos, nem todos os governadores democratas são tão alinhados assim, né? Na verdade, são grandes guarda-chuvas partidários onde você tem diversidade de divisões entre os próprios figuras importantes do partido. Mas talvez, é interessante essa interpretação sua, né? Isso seja um negativo para o Trump, né? Que vai motivar, né? Ajudar a organizar uma espécie de oposição. Claro, eu ainda acho que o Trump tem muita, como se diz aí, né? Força para continuar, né? Forçando a situação. Ele evidentemente é um presidente, né? Um cargo muito importante e ele tenta centralizar ainda mais o poder e tenta se arvorar de poderes que ainda talvez vão ser debatidos nas cortes, mas enquanto isso ele vai fazendo coisas, né? Mas sim, eu acho que ele, de novo, retomando, acho que está assumindo alguns riscos e pode ter alguns efeitos colaterais aí por essa posição dele, que eu concordo totalmente com o Lorival. É um pouco também cortina de fumaça ou mais um tema para tentar angariar popularidade com a sua base, né? Não necessariamente para resolver a situação da imigração, porque afinal de contas são medidas populistas. Como é que você coloca um número desses, né? Quando o Lorival colocou tão bem aí, não é um número viável de deportação que possa ser feito na comunidade dos imigrantes. Não, medida populista se ele só falasse e não fizesse nada, né, irmão? Se o cara tá prendendo, ele tá limpando o país, pô. Então ele tá aproveitando os primeiros meses, enquanto ele é forte, ele tem toda a base pra fazer. Agora, tá justo ou tá injusto, irmão? A política é dele. Ele não pode pegar um cara com documento e mandar o cara embora. Agora, se o cara não tem documento, o cara tá ilegal. Porra, tá ilegal, cara. Todo mundo que tá lá sabe. E é isso. E ele vai mandar a força. Mandou 2.000 soldados pra Califórnia. O governador de lá vai achar ruim. Vai brigar politicamente. A Califórnia tá tomada, né? Lá é tudo liberado, praticamente. tudo liberado. Aquela história do 950 do dólares. furto é lá, não é? 950 dólares, né? A gente reagiu há algum tempo, né? Esses vídeos aí, essas notícias, né? Que vêm lá dos Estados Unidos. Então, se você furtar até 950 dólares, é crime de menor potencial, né? E aí o outra pessoal entra nos mercados e furtam e tal. E lá ele perde, né? Lá ele perde. A Califórnia é democrata. Isso. Agora, depois que ele fizer uma limpa e mudar ali, de repente ele consegue mudar essa história ali, né? Pô, ele tá trabalhando para dar uma limpa e também politicamente, né? Porque é um estado importante que faz diferença nas eleições, né? Isso. Eu lembro que a gente estava acompanhando as eleições na época e o colégio eleitoral, como é que é? Não é colégio eleitoral, é os delegados. Califórnia tem um número altíssimo. Tu lembra não desse dia do React? Não, eu lembro do React, sim. Se ele ganhasse em tal lugar, ele bateria a maioria. Mas a Califórnia, sei lá, 49 colégios delegados. Então ele tem que atuar ali. Para atuar ali, ele tem que limpar. E tá no direito dele. E já que é para fazer, tem que fazer com força total. Porque senão vai virar o negócio, pô.